começar. Fala galera, vamos lá tentar gravar esse vídeo rapidinho, porque eu tô com visitas em casa, eu quero fazer sala para elas. Seguinte, então, semana interessante, eu trabalhei num conceito que assim, o que eu queria trabalhar pro jogo Forest of Doom, eu decidi adicionar geração de mapas automática, certo? Tipo clássico, qualquer jogo de geração de mundo é uma coisa clássica em muitos jogos. E aí eu estudei uma coisa chamada Wave Function Generator, algo, eu esqueci o nome correto, e diz a lenda que é baseado em princípios de física quântica, etc. Então, tipo, meu, só que é uma coisa relativamente simples. Na verdade, é baseado em uns outros artigos, acho que esse aqui é um dos que mais explica de uma forma decente, né? Tipo, digamos que a gente tem esse padrãozinho aqui, né? Uma imagenzinha. Imagina que isso aqui seja, esses zeros e uns sejam os pixels da sua imagem. Então, tipo, pode ter um de uma cor aqui, um outro de um outro, um vermelho aqui, um verde aqui, um azul aqui. Me desculpe se você tiver, se você for colorblind, mas é o que o artigo proveu, mas acho que pelo menos dá para ver um, dois e três aqui, né? Então, aí, digamos que você escolher esse pixel aqui como para ser um, né? Temos uma imagem branca para gerar e eu quero gerar esse cara aqui decidir que ele vai ser um. E aí o passo é esse, então teoricamente todos os outros locais, todos os outros pixels podem ser de qualquer cor. E aí no primeiro passo eu vejo, então se eu tô dizendo que esse cara aqui é 1, então consequentemente em cima dele tem que ser 2, embaixo tem que ser 0, do lado tem que ser 0, do outro lado tem que ser 0, certo? E aí é brincadeira de Sudoku, né? Que pra quem joga aquele joguinho de papel, né? De caneta e papel. Então, aqui só pode ser 2, aqui só pode ser 0, aqui só pode ser 0, aqui só pode ser 0. E aí no próximo passo, recursão. Então, sei lá, isso aqui pode ser 2, então aqui só pode ser 0, aqui só pode ser 3, aqui só pode ser 0, e por aí vai. Então vai fazendo isso até completar a imagem toda. Acho que a única coisa que eu tenho de diferente no relação a esse Wave Function Generator, que eu acho que, Wave Function Collapse, desculpa, é, ele explica aqui e tal, mas explica de uma forma. Tipo, os exemplos dele são lindos, etc. Mas, aliás, esse exemplo aqui me interessou muito, que é mesma pegada, né? Só que, tipo, beleza, ele mostra um monte de exemplo, mas a explicação dele é triste. Aí eu fui pegando o trabalho dele e aí eu fui vendo que a única coisa que difere esse modo of síntese, né? Que é esse carinha aqui. A única coisa que difere é que na hora de escolher o próximo, ele vai pegar e, por exemplo, dizer que esse cara aqui tem, esse cara aqui, ou esse cara aqui tem menos chance de ter diferença. Então ele vai pegar um desses dois, o que ele chama de entropia, ele cospe um monte de termos além de um monte de imagens lindas, um monte de termos de física quântica, cheguei até a ler um pouco sobre física quântica para ter certeza que. Chega a ler esse pouco de física quântica para ver se eu entendia qual que era a treta desse cara. Eu descobri que no final das contas, só se a página que não está muito bem escrita. Mas, tipo, a pegada é mais ou menos essa, né? Tipo, essa animaçãozinha aqui, então. A ideia é ir preenchendo a partir criar uma imagem maior a partir de um sample menor. E aí, coincidentemente, eu percebi que na minha vida aqui, eu tenho, por exemplo, o time editando um padrão, né? Seria ao invés de pixels, eu vou ter um tile para cada. Vou ter 16 por 16 tiles no meu padrão, né? Então fui tentando fazer padrões mais. Outros tipos de padrões e tal, tentando brincar, mas eu descobri. Depois eu vou explicar exatamente algumas tretas, se eu conseguir ter tempo para isso. Mas aí eu fiz um wave function, mega quotes aqui, tipo, fiz um wave function para gerar essa, para fazer essa mesma lógica do rapaz lá, ou da moça, não sei quem que é. E é interessante, aí beleza, gerou, consegui gerar. E isso aqui é totalmente gerado de forma aleatória. Então, ele gerou caminhos de terra e grama baseados única e exclusivamente naquele meu padrão original de cruz. E aí eu percebi, voltando para opa, não, esse aqui não. Voltando pro padrão de cruz, eu entendi mais ou menos como é que a pegada funciona. Porque, tipo, ele vai pegando padrões de 3 em 3. Então, sei lá, se você pega, por exemplo, esse canto aqui aleatoriamente, ele sabe que esse canto aqui tem que ter um cara para cima, tem que ter esse cara aqui pro lado, tem que ter terra nesses três, tem que ter grama aqui.
E aí, tipo, esse padrão. Eu poderia, sei lá, ter um outro padrão aqui por conta desse negócio, mas eu percebi que enfim, depois de muita tentativa e erro, eu fui percebendo alguns detalhes. Por exemplo, sei lá, se eu quisesse ter eu coloquei a cruz com largura 3 e altura 3 aqui no meio, para poder ter justamente espaço para poder navegar em, sei lá, se pegar esse cara aqui, eu sei que tem. Pode ter um cara desse aqui do lado dele, pode ter outro cara desse do lado dele. Então, eu queria. Meu instinto programador, na verdade, me disse que isso aqui eu tinha que fazer, transformar numa. Como é o nome? Um hash map em memória e dizer, olha, a partir desse cara aqui eu posso vir para cá, só que eu sei que ia ficar ao mesmo tempo, ia ficar um negócio convoluto, né? De dizer, ah, não, à esquerda desse tile aqui pode ter esse cara, ou pode ter, quem que é mais que pode ter esse, já fica até complicado só de ver, pode ter esse cara, sabe? Tem um outro, pode ter esse cara, e o algoritmo faz isso para mim por conta própria, que eu achei fantástico, né? Deu um pouco de trabalho, mas realmente, mas é interessante que eu consegui fazer com a minha própria estrutura, no meu próprio pseudo-end, né, por assim dizer. Então, e esse cara que tá aqui solto só para indicar, olha, tipo, então, se você tiver nesse canto aqui, você pode teoricamente vir para esse cara aqui, sabe? Ou você pode simplesmente fazer uma curva, sabe, uma curvinha mais fechada, porque eu percebi que a depender da existência ou falta desses padrões, eu coloquei aqui eu fechei é aleatório, tá? Então, tipo, a geração aqui é totalmente aleatória. Por cima eu coloquei um debug para dizer qual que é a tal entropia, né? Teoricamente. Né, anota aí quem tá começando a desenvolvimento de jogos, ou que quer ganhar dinheiro com isso. Isso você pode fazer em qualquer engine, tá? Tipo, eu quero debugar, eu quero, por exemplo, debugar. É o tipo de ideia que você tem que ter, para assim dizer, né? Eu quis debugar qual que é a tal entropia, basicamente quantidade de padrões que existem que satisfazem cada um desses quadrados. Então, tipo, se tá, os vermelhos é porque tem de um a 4 padrões que satisfazem, e verdes são os que estão acima de 4. Então, quanto mais os verdes escuros tem, sei lá, 4 ou uma coisa assim, os verdes mais claros, aqui tem 16 padrões, porque literalmente essa parte vazia pode qualquer imagem, sabe? Não sei se estou explicando bem, desculpa, mas a ideia principal aqui que eu quero mostrar tipo, é um jeito interessante de você fazer um debug, sabe? Usar as cores, mas não só usar as cores, mas conseguir usar as cores de um jeito que seja mais intuitivo para você. Então não faz muito sentido do ponto de vista de programação você simplesmente dizer, se for menor que 4 você mostra tons de vermelho, mas o resultado visual é interessante, sabe? Porque aí eu sei, meu olho passa a bater, minha cabeça passa a bater justamente nesses caras aqui, enquanto estava debugando, que eu fui debugando passo a passo, né? Como é que ele estava gerando, que ele vai gerando, ele gera todos os quadradinhos aqui automaticamente, né? Então eu fui debugando passo a passo para poder saber onde é que ele se perdia. E aí, tipo, esse truquezinho aqui me salvou muito, né? Mas você vê que eles geram no final das contas, ele gera o padrão, o terreno, ele consegue gerar, tipo. Ele tirou uns quadros. Ironicamente, ele gerou o padrãozinho inteiro aqui, sabe? Mas se você perceber, ele gera. Ele consegue gerar outras coisas que não são iguais ao que tá naquela cruz, por assim dizer. E esse padrãozinho aqui também me ajudou para fechar algumas curvas. Nesse aqui eu não sei qual é a curva, mas a depender se eu, por exemplo, trocar a seed aqui, ele vai tentar gerar um outro padrão, só que esse outro padrão não vai conseguir. Tá faltando alguma coisa para ele conseguir gerar imagem. Opa, não. Para ele gerar imagem com sucesso. Então aqui, eu vou tentar dar um zoom depois. Aqui ele morreu, porque ele não sabe o que fazer depois disso. Então ele chegou nesse ponto e achou: aqui eu posso colocar uma curvinha. Só que ele não consegue perceber, ele não sabe o que colocar aqui, porque ele não sabe que dá para colocar uma curva do outro tipo. Então, deixa eu ver, vamos ver quem sabe fazer ao vivo, né? É, Na teoria, se eu chegar e fizer a curva. Qual que era a curva? Acho que é essa aqui. Ih, rapaz. Não vou saber fazer ao vivo, porque eu preciso. Por isso que eu não fiz ainda, tá certo. E na verdade, em teoria, eu precisaria de um padrão tipo esse aqui, para ele saber que ele pode fazer isso aqui, sabe? Que ele pode pegar uma curva e. É, mas sabe, só que o problema é como aqui, aí vem as coisas que tá me dando um pouco de dor de cabeça usar essa técnica, porque aí como isso aqui tem 3 de espaço, então tipo, você já deixa o algoritmo doido, porque ele acha que ele pode colocar
Se ele tiver um negócio desse aqui, se ele tiver um de terra, ele acha que ele pode colocar um desse aqui do lado e um desse aqui do outro, sabe? Tipo, são as coisas que eu preciso depois pensar como é que eu vou resolver. Mas é aquela história, né? Tipo, pelo menos, eu não sei, não, talvez aumente o tamanho do padrão, sabe? Ainda não sei muito bem o que eu vou fazer em termos de para resolver todos esses problemas. Mas tá aqui, sabe? É uma coisa que realmente me impressionou como é que o resultado final é relativamente simples. Então, e aí cadê? Cada, cada seed aqui me dá uma coisa diferente. Teoricamente, se você pensar em termos não, se você sabe aqueles. Sabe quando você fala World Seed? Então, é mais ou menos a mesma ideia aqui. Então, eu tô citando ela para a simulação inteira. E aí, tá vendo? Cada geração. Aqui já, por exemplo, já tentou gerar uma lama e esse cara, por alguma razão, ele não sabe que pode simplesmente. Eu não sei por que cargas d'água ele não tá entendendo que pode colocar a terra, aquela grama de lado aqui. Enfim. Ah, não, pera. Ah, não, a contagem tá errada. Olha eu. Ah, não, aqui não, tá certo. Tá. Não, pera. Duas coisas distintas, né? Ah, não, tá certo. Que aqui ele tá tentando gerar um corredor de um de lá, de largura, sabe? Porque aqui esse quadrado que está sem o overlay, esses 3 por 3 aqui que está sem overlay, é basicamente o que não conseguiu achar o correspondência, né? Então ele tentou colocar esse cara no meio aqui, e aí viu que aqui ele não conseguiria gerar nada, porque na minha cabeça, eu como, entre aspas, eu tenho uma noção de mais padrões que podem ser colocados, eu sei que eu poderia colocar uma curvinha para cá, zoom, outra curvinha para cá, zoom, só que ele não tem dados suficiente para isso. Então provavelmente eu vou ter que aumentar o tamanho daquele padrão lá da cruz para colocar mais, tipo, né, colocar uma cruz de largura 1 e por aí vai. Pois é, mas tipo, é um negócio que levou um pouco de tempo para eu fazer mais porque eu não entendi direito realmente. Infelizmente eu não entendi esse. Opa! Ah, não. Cadê? Perdi, tá aqui. Eu não entendi muito bem a descrição dessa pessoa, né? Porque, tipo, é como disse, é visualmente muito maravilhoso. Tipo, nossa, que legal, ele faz essas coisas. Eu particularmente amei como é que isso aqui ficou, como é que isso aqui surge a partir desses. Mas ele não explica. Ele vem aqui, ele vai explicando, tipo, o que a lista de possíveis foi baseada nessas letras aqui. Ok, tá, valeu. Tipo, e é isso. Aí depois corta para um monte de imagem, resultado. Fala, nossa, repara que essas coisas aqui tem tais limitações e, né, F no chat para quem quiser tentar implementar isso aqui por conta própria. E sim, eu podia ter pego o código do cara que tá aqui, tentar portar, etc e tal. Eu não lembro nem qual que é eu nem vi qual que é o. Cadê? Qual que é a licença dele? Eu nem sei se ele tem licença, porque eu não tô vendo aqui no GitHub. É um lugar para essa licença. Mas, tipo, a licença tá aqui. A licença dele é MIT. Menos mal. Poderia pegar esse código em C Sharp, tentar portar para. Mas não, dá muito. Sinceramente, eu tentei fazer isso muitas vezes na minha vida e dá mais dor de cabeça que resultado. Então, tipo, eu consegui entender por alto, porque assim, né? Tipo, o código dele não faz só isso, ele faz mais coisa. Porque, por exemplo, para desenhar essa planta aqui, eu sei que tem coisa especial para dizer que o chão tá aqui, sabe? Tipo, não sou tão doido assim a ponto de tentar. Tipo, não, só quero realmente. Literalmente, eu queria realmente, tipo, tá aqui. Tipo, o cara fez exatamente o que eu queria. Puf, sabe? Eu não sei como que ele fez. Eu queria realmente tentar entender como é que ele fez isso. Só que, nossa, tipo, Dani, pelo menos do meu jeito funciona. Eu preciso só depois ver se eu consigo. O jeito dele tem uma coisa importante também. Os tiles dele são rotacionáveis, tá? Então, tipo, isso é uma outra coisa também que o meu não é. Então, esse tile de water, esse aqui de água, de terra para de cliffs, né? Tipo, de grama para água. Ele pode rotacionar aqui, chegar, sabe, tipo, aqui, ou desculpa, aqui e cadê os outros do outro lado? Não tem. Mas basicamente esse tile aqui e esse aqui são iguais, só tá girado. Então aí quebra minhas pernas. Tipo, porque o meu não é assim. Ah, enfim, foi isso que eu fiz essa semana, basicamente. E eu gostei do resultado final, só realmente é aquela história, tipo, se você entender exatamente o que está acontecendo, é mais poderoso do que você tentar copiar simplesmente e adaptar.
tentar adaptar o código de outras pessoas para o seu, né? Tipo, leia com código que literalmente é o código que nem esse aqui, ou bibliotecas. Tipo, é muito mais fácil quando você entende. Só que, de novo, se você está planejando fazer isso, eu estou fazendo por amor ao processo, mas se você está fazendo por amor ao dinheiro, e você quer fazer o jogo e vender, aí realmente procure uma lib, procure um asset para fazer isso por você, saca? Geralmente você vai perder mais ou menos tanto de tempo e você vai ter mais ou menos o mesmo tipo de problema, tá? Eu já estou na marca dos 15 minutos. Impressionante como eu consigo falar muito sobre pouco. Enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixe seu joinha aí, seus comentários e críticas construtivas. E é isso.